Bem-vindo ao podcast Debate Teológico, um debate entre dois grandes debatedores. Um encontro imaginário entre William Lane Craig e Sigmund Freud reconstrói um debate sobre Deus, moralidade e os fundamentos do conhecimento humano. E agora, deixo vocês com a narração da minha amiga Lara. Curtam bastante. Vamos imaginar um confronto que nunca aconteceu, mas que todos nós gostaríamos de ter visto. De um lado, o filósofo William Lane Craig, do outro, o psicanalista Sigmund Freud. O tema, nada menos que Deus e a natureza da nossa crença. Olha só que interessante. Para Craig, o caminho para a verdade passa pela lógica, pela evidência, por aquilo que a gente pode analisar objetivamente. Já para Freud, a verdade está escondida nas profundezas da nossa mente. A fé, para ele, não é uma conclusão, mas um sintoma a ser investigado. São dois mundos, duas abordagens totalmente opostas. E é aqui que a gente chega no coração do debate. A fé é o resultado de um raciocínio lógico, como defende o filósofo, ou será que é uma fantasia, uma ilusão que a gente cria porque precisa dela para sobreviver, como argumenta o psicanalista? Vamos explorar isso a fundo. Ok, primeiro round. A gente começa pelo maior dos mistérios, a origem de tudo. O universo foi causado por algo, ou ele nasceu de um desejo profundo da nossa própria mente? Craig entra em cena com uma precisão quase matemática. É o famoso argumento cosmológico Kalam. A lógica é bem direta, né? Primeiro, nada vem do nada, parece óbvio. Segundo, a ciência e a filosofia indicam que o universo teve um começo. Ele não é eterno. Bom, se esses dois pontos estão certos, a conclusão é inevitável. O universo tem que ter uma causa. Mas a resposta de Freud é genial, porque ele não ataca a lógica, ele ataca a motivação. Para ele, toda essa construção racional, toda essa busca por uma causa, é só um jeito elegante de satisfazer um desejo bem infantil. O de ter uma figura paterna forte, um protetor cósmico para nos salvar do caos. O Criador, no fim das contas, seria uma projeção desse nosso desejo. E aí vem o contra-ataque do Craig. Ele acusa Freud de cometer o que se chama de falácia genética. O que isso quer dizer? Basicamente que a origem de uma ideia não prova que ela é falsa. Mesmo que alguém acreditasse em Deus só por carência, isso não significaria que Deus não existe. E aí Craig vira a mesa. E se o ateísmo também for um desejo? O desejo de se livrar de um pai cósmico e de não ter que prestar contas a ninguém? Vamos para o segundo round então, saindo do cosmos e entrando na nossa consciência. De onde vem essa voz que nos diz o que é certo e o que é errado? É algo divino ou é uma construção da nossa mente? Aqui, a diferença entre os dois fica gritante. Para Craig, a moralidade só faz sentido de verdade se existir um padrão superior, algo ou alguém que define o que é o bem. Sem isso, tudo vira opinião. Já para Freud, essa sensação de dever é outra coisa. É a voz dos pais, dos professores, da sociedade, que a gente internaliza para conseguir viver em grupo sem sair se matando. Freud dá um nome para essa voz, o superego. É como se a gente tivesse um policial dentro da cabeça ditando as regras. E a culpa que a gente sente é o resultado da briga entre esse policial e os nossos desejos mais primitivos. A moral, nesse caso, não é nada divina, é um mecanismo de controle social que a gente absorveu. Mas Craig aponta um problema sério nessa ideia. Se a moralidade é só o que a nossa cultura diz que é certo, como a gente pode falar em progresso? Como figuras como Martin Luther King Jr. puderam dizer que a sociedade inteira estava errada? No modelo de Freud, ele estaria apenas indo contra as regras do jogo e não lutando por uma justiça que está acima de qualquer cultura. E agora a coisa fica ainda mais concreta. A gente sai da filosofia e da psicologia pura e vai para a história. A ressurreição de Jesus foi um evento real, um fato que mudou o mundo, ou foi a ilusão definitiva, o ápice do pensamento mágico? Craig argumenta que não precisa de fé para analisar isso. Ele apresenta o que chama de fatos mínimos, pontos que a grande maioria dos historiadores, até mesmo os céticos, aceitam. E esses fatos são o sepultamento, o túmulo vazio encontrado pelas mulheres, as aparições pós-morte e a transformação repentina dos discípulos. O desafio dele é: qual é a melhor explicação para tudo isso junto? E aqui a gente vê o choque total de perspectivas, onde Craig enxerga evidência, Freud enxerga sintoma. O túmulo vazio, para Craig, é um fato físico. Para Freud, é um detalhe que virou lenda.
As aparições, para Craig, experiências reais. Para Freud, alucinações de pessoas traumatizadas que desejavam desesperadamente ver seu líder de volta. A réplica de Craig aqui é afiada. Ele diz: Ok, Freud, vamos supor que foram alucinações. A teoria da alucinação talvez explique as aparições. Mas e o túmulo vazio? Alucinações acontecem na cabeça das pessoas. Elas não fazem um corpo desaparecer de uma tumba de pedra. A evidência física, ele insiste, precisa de uma explicação física. E com isso, a gente chega ao fim do nosso embate. Afinal de contas, o que é a fé? É uma conclusão que se apoia na razão? Ou é uma espécie de doença da mente, como Freud sugeriu? O diagnóstico final de Freud é duro. A religião, para ele, é uma neurose coletiva. Uma ilusão que, por mais que traga conforto, nos prende num estado de infantilidade. Para a humanidade finalmente amadurecer, ela precisaria deixar essa muleta de lado e encarar a realidade de frente. Já a conclusão de Craig é o exato oposto. A fé não é um salto no escuro. É o destino final de uma jornada que usa razão, que olha para as evidências do universo, da nossa consciência moral e da própria história. É a explicação que, para ele, melhor amarra todas as pontas da experiência humana. E assim a gente termina com a pergunta que, no fundo, separa esses dois gigantes. Quando olhamos para a religião, o que estamos vendo? Fatos objetivos sobre o mundo que apontam para algo além? Ou estamos vendo sintomas psicológicos que revelam muito mais sobre nós mesmos do que sobre o universo? A resposta que damos a essa pergunta muda tudo. Gostaram do vídeo? Espero que sim. Fiquem ligados que em breve tem mais.